Uma carta assinada por mais de 150 arcebispos e bispos da Igreja Católica vem dando o que falar. No documento, assinado inclusive pelo bispo Dom Nery José Tondello, as autoridades eclesiásticas citam a necessidade e a defesa dos excluídos e da vida humana, já que, segundo a carta, percebem claramente a incapacidade e inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. A mensagem caiu como uma bomba, já que muitos acreditam que a igreja está contra o atual governo. Com isso, o bispo Dom Nery vem sendo criticado nas redes sociais por ter assinado a carta. A nossa reportagem conversou com ele, que explicou o objetivo dela. A carta ao povo de Deus não é uma carta contra Bolsonaro, como veículos de comunicação têm ventilado. A carta, ela manifesta o sentimento dos bispos em relação ao povo brasileiro em alguns segmentos da sociedade, os mais pobres, por exemplo, minorias e outros, e aí se percebe que há um certo sofrimento e que precisa fazer alguma coisa. Então os bispos querem chamar um pouco a atenção para esse lado mais fraco da sociedade. A carta, ela nasce como um projeto que é para ser levado adiante através do Conselho Permanente da CNBB. A carta evolui para a direção de um instrumento de trabalho para se transformar em um documento daqui 6 meses, 1 ano, que é assim que funciona. A CNBB produz documentos, começa assim e depois se transforma em documento mais ampliado, de maneira científica, com dados, enfim. Essa carta ao povo de Deus, dirigida como foi feita, ela não era para ser divulgada. Eu fui uma das vozes mais fortes contrárias para que não fosse divulgada. Mas a carta vazou. Como vazou, eu não sei. E essa carta, tendo sido vazada, ela foi publicada sem autorização de nenhum bispo. Então ela não é uma carta oficial. Não é uma carta oficial. Porque para ser uma carta oficial, ela tem que ter a assinatura da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E essa não tem. Mesmo que tenha lá uma lista de nomes que foram colocados, mas ela não é uma carta oficial. Então, em síntese, a carta visa um projeto que se transformará em documento lá na frente, de maneira mais ampla, com dados científicos. Portanto, essa carta, ela é um projeto. E nós solicitamos exatamente ao Conselho Permanente para que o Conselho Permanente analise a carta e institua uma comissão, porque já existe uma comissão que vai depois fazer o estudo, o documentário maduro lá na frente com os dados precisos. Eu quero repetir que a carta vazou, não devia ter sido publicada, mas ela vazou e alguém a publicou de maneira livre e sem a autorização de ninguém. Então não é uma carta oficial. Dom, algumas pessoas acabaram ficando revoltadas, né, com o que foi divulgado. Como que o senhor recebe essa informação? Eu tenho visto muitas coisas. Eu, sinceramente, perdoo essas pessoas. Eu perdoo, eu acolho tudo o que está sendo dito contra mim. Não tenho receio de nada. Eu acolho com resignação, com silêncio e com oração. Todos vocês sabem de que eu tenho uma postura, sou professor de ética, sou professor de doutrina social da igreja, mas o meu central é o Evangelho. E não abro mão do Evangelho, da ética e da doutrina social da igreja. E todo esse debate que está acontecendo pode ser favorável. Pode ser que ele traga frutos bons lá na frente para a sociedade brasileira. Eu acho que pode ter esse sentido. Mas eu acho que, em síntese, é isso. A carta não é oficial e ela foi divulgada sem a autorização de nenhum bispo. Bispo, ainda falando dessa carta, né, que foi divulgada em reportagens, né,
muitas pessoas o atacaram, principalmente nas redes sociais, desrespeitando, né, e dizendo que o senhor é da esquerda e tudo mais, que tem um lado político. Como é que o senhor responde a essas pessoas? Eu sou professor também de fé e política. E como eu disse, não abro mão da ética, não abro mão da doutrina social da igreja, porque ali eu tenho os princípios de como eu devo ensinar numa escola de fé e política. Nunca fui filiado a nenhum partido. E vocês me ouviram alguma vez falar de alguma autoridade política? Eu preciso de todos, independente de qualquer partido. E eu não aceito que dentro da igreja se fale de direita e esquerda, progressista, conservador. Nós temos o reino de Jesus Cristo para seguir, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, os extremos, essas polarizações, infelizmente, não estão fazendo bem à humanidade. Nós temos que vencer, nós temos que superar essas polarizações, porque temos que encontrar, se você olha bem, não é justo dizer que quem é de direita não tem nada de esquerda, quem é de esquerda não tem nada de direita. O Evangelho ensina, o joio e o trigo estão juntos, não se separam, estão juntos. Então, não há ninguém tão direitamente falando que não tenha nada que precisa melhorar. E não tem ninguém que de esquerdamente falando não tenha nada a aprender e nada a melhorar. Dom, na opinião do senhor, por que houve então essa controvérsia, esse desentendimento por parte de algumas pessoas que chegaram a entender a carta de uma forma errada? Bom, ela, como eu disse, ela é produto de um vazamento. E o vazamento já tinha que produzir produtos errados. Começou errado ali. Quem fez, se fez por má fé, ou fez de boa fé, isso não me cabe saber, mas começou desta maneira, vazando, e é claro que podia trazer tudo o que trouxe. É como dizer, lá na Bíblia, o diabo veio de noite e semeou o joio. Vocês pretendem apurar para saber quem vazou essa carta? Isso cabe ao Conselho Permanente da CNBB. O senhor concorda com o teor da carta, bispo? A carta não está pronta. Ela é um projeto. Inclusive, eu tenho a impressão que a versão que foi ao público não é nem a última versão, que com certeza modificada.